Hoje é dia 22 de abril de 2025. Eu tô falando baixinho porque ainda é cedo, tá todo mundo dormindo. E hoje é um dia muito especial pra mim. Hoje eu vou realizar o sonho da Cibele de 17 anos, saindo do ensino médio. Dos 17 anos até aqui, 35, já se passou muito tempo. Já foram vividas muitas histórias. Nem tão boas, mas também muitas histórias boas também. Mas já foram muitos aprendizados. E aquela Cibele de 17 anos, eu acho que se eu voltasse no tempo e contasse pra ela tudo que a gente ia viver, ela não acreditaria que ela teria forças pra ter conseguido, sabe? E é incrível como o ser humano ele é resiliente. Como muitas vezes a gente acha que não consegue, mas a gente consegue sim. Só que muitas vezes durante a vida, né? A luta da vida, a correria, o cotidiano, as frustrações, né? A gente acaba acreditando que talvez para algum sonho seja tarde demais. E foi por isso que eu criei o 40 antes dos 40, né? Tô olhando pra vocês, tô olhando pra tela, tô olhando pro espelho. O 40 antes dos 40, ele foi um projeto que eu criei pra mim mesma, pra me lembrar, para ser um simbolismo também, e me lembrar de que eu ainda posso correr atrás dos meus sonhos, de que eu ainda posso viver coisas que antes, né, eu achava que não teria mais chance de viver, né. E hoje, gente, eu tô indo pra faculdade. Hoje eu vou riscar mais um pontinho, mais um item do meu projeto 40 antes dos 40, que é voltar pra faculdade e me formar. Então, tô passando pó banana aqui. Eu vou levar vocês comigo esse dia. Eu vou ser sincera pra vocês que até ontem à noite eu não tava acreditando, sabe? Meio que eu sabia que eu ia pra faculdade hoje, mas a minha mente de alguma forma bloqueou essa sensação de, nossa, será que é verdade, né? Nossa, meio que bloqueou. Eu não pensei nisso durante o dia ontem, não senti nada. Mas aí hoje, durante a madrugada, né, quando amanheceu o dia, eu comecei a ficar muito ansiosa, emotiva de certa forma, né, porque é uma coisa muito, muito importante pra mim, vocês não fazem ideia. No finalzinho do vídeo, eu vou vir aqui, eu vou sentar e a gente vai conversar um pouco sobre a minha história acadêmica, sobre esse sonho de fazer uma faculdade e sobre essa virada, né, essa mudança radical em relação à minha carreira que eu quero contar pra vocês. Então eu vou terminar de me maquiar aqui. Não vou tomar café porque eu tô muito ansiosa, então assim, tô com dor de barriga. Eu não vou tomar café, gente. Eu vou sem tomar café, se der fome eu compro alguma coisa lá pra me comer. Ó, esse hidratantezinho da Nivea que tem cor, eu uso ele pros lábios e uso ele como blush. Foi uma menina lá da fábrica que me ensinou. Ela viu eu usando ele e disse, tu sabia que ele serve como blush? Aí eu falei, não. E eu nem usava blush, gente, eu não sei muito me maquiar, eu faço o básico. Mas aí depois que ela me deu essa dica, pronto, aí agora eu sempre uso pra dar uma vida, né? Então essa semana é uma semana de muitas mudanças. É uma semana que eu tô vendo acontecer várias coisas que eu me planejei pra acontecer quando eu cheguei aqui em Joinville. Só que o primeiro ano é um ano de adaptação, então no primeiro ano, basicamente, eu só estudei. No primeiro ano, no primeiro ano eu só trabalhei, né? E esse ano eu começo
a realizar os objetivos que eu me propus, eu e meu marido, né? A gente se propôs quando a gente veio pra cá. Então, a ansiedade bate, né? A gente é ser humano. Me acho que eu tô pronta, não é nada demais, só pra dar um carinho assim de jovem universitária. Vamos lá? Gente, acabei de sair da aula e vou passar na biblioteca para pegar um livro, porque como eu já entrei, já tinha começado, né, as aulas, então já rolou muita coisa. Já rolou prova e trabalho, e aí me encaixaram em um grupo já para apresentação na próxima aula, semana que vem, né? Então eu vou passar na biblioteca, vou pegar esse livro para poder estudar a minha parte. Bom, gente, agora eu sentei aqui pra gente conversar um pouquinho. Como vocês perceberam, esse vídeo, comecei a gravar ele, eu ainda estava lá no apartamento antigo. Agora eu já tô no apartamento novo, que em breve vai ter tour do apartamento pra vocês, tá bom? Vocês lembram que no vídeo passado eu falei pra vocês que eu tinha decidido sair da fábrica pra voltar a estudar e que essa história tinha um plot twist. Sim, gente, tem uma novidade muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas eu queria começar esse vídeo, né, assim, essa parte aqui em que a gente senta para conversar, falando para vocês que essa volta para a faculdade é mais uma realização do projeto 40 antes dos 40. Então, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, se você ainda não me conhece, eu queria só atualizar vocês que eu criei um projeto chamado 40 antes dos 40, que são 40 coisas que eu gostaria de fazer antes dos 40 anos. Eu tenho 35 anos, agora dia 29 de maio eu faço 36 anos, e eu criei como uma forma de me incentivar a viver coisas que eu nunca vivi, né? E essas coisas, desde coisas muito simples. Por exemplo, o primeiro do projeto 40 antes dos 40 que eu cumpri foi comer comida japonesa, que é uma coisa muito simples, mas que eu nunca tinha feito, né? Nunca tinha me dado o direito de fazer, a oportunidade de fazer, né? E tem o vídeo aqui no canal. Então, no projeto 40 antes dos 40, um dos planos que tinha era voltar para a faculdade, né? Então, graças a Deus, eu estou muito feliz, eu estou muito grata por ter conseguido, então, voltar para a faculdade, né? Hoje eu estou estudando, já fiz prova, já apresentei trabalho, já aconteceu muita coisa e eu estou muito feliz. Mas tem uma surpresa aí, né, dentro dessa novidade, que talvez vocês que ainda não me seguem no Instagram, quem me segue no Instagram já sabe, então corre lá e vai me seguir, é que eu mudei completamente de área, gente. Olha só, no último vídeo eu falei pra vocês, contei, né, que lá no Pernambuco eu fazia faculdade de Direito. E aqui em Joinville eu mudei de curso. E aí, eu queria que, antes de eu falar, que eu vou falar agora, né, na continuação do vídeo, mas se você está me assistindo, já dá uma pausadazinha e comenta aqui qual curso você acha que eu estou cursando agora, tá bom? E aí você continua assistindo e você vai ver se você acertou ou não. Bem, gente, voltando à história, vocês lembram quando eu falei que no comecinho do ano eu me matriculei para o curso de Direito, né? Só que não consegui cursar. Por quê? Porque a faculdade não permitia que eu entrasse com o meu filho. E acabou que eu tive que trancar e fiquei muito frustrada. Nesse período em que eu estava bem tristinha, eu fiquei me questionando sobre muitas coisas, sabe? E, gente, eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, eu oro, eu coloco nas mãos de Deus. E, nossa, deu uma estourada na luz. Deixa eu tentar diminuir. Voltando, gente, tudo que eu faço, eu coloco nas mãos de Deus, né? E eu peço para Ele me dar respostas, para Ele me direcionar. E uma das coisas que eu sinto como resposta de Deus é quando eu sinto paz. E eu percebi que todas as vezes que eu insistia em voltar para a faculdade de Direito, acontecia alguma coisa que impedia que eu voltasse. Sempre acontecia alguma coisa, né?
E ali, quando eu tive que trancar a faculdade, já aqui, né, trancar não, eu não cheguei nem a cursar porque não, né, não pude entrar. Mas quando eu tive que fechar a matrícula, não pude cursar, eu fiquei muito pensativa sobre isso, que talvez fosse um momento ali de eu me voltar para Deus e pedir para Ele me responder se era mesmo isso que Ele queria para a minha vida, né? E ali eu comecei a orar, eu comecei a pedir respostas a Deus. E também conversei com meu psicólogo sobre o que eu estava sentindo e especificamente sobre essa questão da profissão. Então, o que acontece, gente? Desde muito novinha, com 17 anos, eu já sabia que eu queria fazer direito, porém eu sempre falei que eu não queria ser advogada. E aí você vai se perguntar, nossa, mas que sentido faz fazer direito para não ser advogada? A questão é que eu sempre pensei no direito como um diploma de nível superior para que eu pudesse fazer concurso público. Eu já quis ser muita coisa ali dentro das áreas jurídicas, né? Já tive vontade de fazer concurso para delegada, para oficial de justiça, enfim. Mas nunca me vi como advogada, né? Eu queria o direito para pegar um diploma, para poder estudar, fazer prova para concurso público. E ali eu conversando, né, com meu psicólogo, falando para ele sobre isso, ele me fez alguns questionamentos, né? Porque o psicólogo, ele não te manda fazer determinadas coisas, ele faz alguns questionamentos para que você chegue às suas próprias conclusões, né? E ele falou assim, então você quer fazer direito por conta de um diploma? Eu falei, sim, para mim é muito importante, né, ter um diploma de nível superior. E ele falou assim, Cibele, em qual área você se vê trabalhando? E eu sempre fui muito apaixonada por psicologia, sempre fui apaixonada por conhecer, por saber sobre o comportamento humano, sobre como a nossa mente se comporta, né? Sobre a influência da nossa inteligência emocional na nossa vida. Sempre foi uma área que eu amei, gente, sempre amei. E quando eu levei esses questionamentos até a terapia, foi exatamente sobre isso que eu falei, né? Que eu estava em dúvida entre o direito e a psicologia, e que o direito me parecia algo que eu tentava, mas sabe quando parece que uma coisa está assim, enganchada, sabe, que ela não sai do lugar, que sempre tem um empecilho para ela acontecer, e aquilo estava me trazendo muita frustração. E quando eu expressei para ele essa questão de que eu sempre quis o direito pelo diploma, apesar de ser apaixonada pelas leis, né, pela matéria do direito, mas eu não me via como uma advogada. E ele falou assim para mim, Cibele, em qual das áreas, entre direito e psicologia, você acha que você seria uma profissional acima da média? Não uma profissional mediana, mas que você seria muito boa naquilo que você faz. E aí eu pensei, eu falei, eu acho que eu seria uma boa psicóloga, que eu seria uma muito boa psicóloga. Como eu sou uma pessoa muito disciplinada, provavelmente eu também seria uma boa advogada, mas eu nunca me vi assim trabalhando na área, né? Desde o começo, o intuito era de fazer o direito para concurso público. Sendo que diploma de nível superior, né, para um concurso público, a não ser que seja uma área muito específica, o diploma vai ser sempre um diploma. Então, eu com diploma de psicóloga, eu também posso fazer concurso público, inclusive para a área jurídica, né? Porque existe uma especialidade que é a psicologia jurídica. Então, isso não seria um problema para mim, né? Mas a pergunta foi, como eu me via? Eu me via sendo uma advogada? E a resposta desde sempre foi não. Mas eu me via sendo uma psicóloga? E aí, quando ele fez essa pergunta, gente, eu nem titubeei, sabe? Eu já tinha a resposta. Eu falei que sim, que eu me via sendo uma psicóloga, que eu me via sim trabalhando como psicóloga. E aí, puxando aqui na minha memória, enquanto eu falo com vocês, eu lembro que Deus me deu a oportunidade de trabalhar nessas duas áreas como recepcionista. Eu já fui recepcionista de um escritório de advocacia e já fui recepcionista de uma clínica de saúde mental em que só trabalhavam psicólogos, né? E eu lembro de observar ali o trabalho dos advogados e aquilo não me enchia o coração, sabe? Eu olhava e eu não me via naquela rotina. Já ao contrário da psicologia, em que eu via os psicólogos trabalhando e aquilo ali enchia meus olhos, sabe? Eu lembro que no horário de almoço tinha um refeitório lá na clínica e a gente sentava numa mesa e eu conversava com eles, eu fazia perguntas, eu sempre fui muito curiosa em saber como era que funcionava, né? E até depois que eu contei, né, para um dos psicólogos que eu trabalhei junto com ele, que se tornou meu amigo, contei pro meu primo, que é psicólogo também, eles falaram, cara, tipo, tava na tua cara que era isso, só você que não sabia. Elas não podem simplesmente chegar e dizer o que elas acham que você deve fazer da sua própria vida, você tem que tomar suas próprias decisões. Mas para mim, essa decisão era uma decisão muito difícil, porque significava meio que jogar no lixo
toda a experiência, todos os anos de estudo que eu tive no direito, para mim era muito difícil desapegar, sabe? E eu também sou uma pessoa que eu tenho uma mania. Quando eu começo uma coisa, gente, eu tenho que terminar. Mesmo que eu esteja cansada, mesmo que esteja difícil, na minha cabeça eu só sossego quando eu terminar. E essa também era uma questão para mim em relação ao direito. Eu comecei, eu tenho que terminar. Mas aí eu me perguntei, por que eu tenho que terminar? Eu não tenho obrigação de terminar. O direito, a faculdade de direito, para mim, ela já fez muito sentido em uma época da minha vida. Para a Cibele, mais jovem, né? A Cibele lá de 17 anos, saindo do ensino médio, com o sonho, né, de ter uma faculdade. Eu entrei na faculdade até bem tarde, por muitos motivos, que se eu for contar também esse vídeo vai ficar muito grande, mas entrei na faculdade de Direito, então naquele momento lá atrás, o direito ele fazia sentido para mim. Mas hoje o direito não faz mais sentido, sabe? Eu tenho outras vivências, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma história, e a sua mente vai mudando, a forma como você vê o mundo, a forma como você vê as oportunidades. Então hoje é tudo muito diferente para mim, e o direito como profissão, né, como advogada, por exemplo, não faz mais sentido para mim. Já a psicologia, eu acho que vocês percebem, todo mundo percebe, o meu Instagram, desde algum tempo atrás, se você for olhar ali, ele é voltado para o comportamento humano, para o autodesenvolvimento, autoconhecimento. Então, isso já fazia parte de mim. As minhas amigas sempre diziam, né, que eu tinha jeito de psicóloga, que eu devia fazer faculdade de psicologia. E eu tomei essa decisão. Foi uma decisão muito importante na minha vida. Eu lembro que eu fui pro primeiro dia de aula com muito medo, assim, de me arrepender, né, porque são duas áreas bem diferentes. Então, a psicologia é uma área mais voltada para a área da saúde, né, e eu lembro que quando eu cheguei, que eu sentei na sala de aula, que o professor começou a falar sobre todos aqueles assuntos que de alguma forma eu já havia pesquisado, já havia procurado por curiosidade, eu pensei, eu fiz a decisão correta. Então, o plot twist, a grande mudança, a grande novidade foi essa, gente. Eu mudei de curso. Agora eu estou fazendo curso de psicologia, eu estou muito feliz. Cada aula que eu vou é como se abrisse um mundo assim na minha frente, um mundo de oportunidades, e eu chego em casa, eu pesquiso mais, eu procuro mais. E eu acredito que essa mudança na minha vida também vai influenciar muito nos conteúdos aqui do canal. Eu vou continuar trazendo informações sobre Joinville, ajudando vocês, respondendo as dúvidas de vocês sempre que vocês precisarem. Vai ter conteúdo sim sobre Joinville, mas também vai ter um pouco mais, né? Eu venho falando isso já há algum tempo, da minha vida, sabe? Da minha rotina, dos meus estudos, de repente um papo com vocês sobre algum assunto que eu considerar interessante, que possa ajudar vocês. O meu Instagram já é bem voltado para isso. Quem me segue lá, me vê todos os dias, sabe que é assim. E o que eu posso falar para vocês é que eu tô feliz, gente. Eu tô feliz, sem sombra de dúvidas. Eu já falei no último vídeo que essa tá sendo a melhor fase da minha mudança aqui para Joinville, sabe? Então, todas essas mudanças, elas não foram só geográficas, não foi só sair de um estado para o outro, mas elas foram mudanças de pensamento, de posicionamento, de direção, sabe? Até de aprender a depender mais de Deus, ouvir mais de Deus, de ser mais flexível às coisas, às mudanças da vida, sabe? Então é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, contar essa novidade. Eu quero que vocês comentem aqui se vocês acertaram no que vocês achavam, em qual curso vocês achavam que eu iria cursar, tá bom? Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.